Bem-vindo à quarta parte da aula 31 de MA091 Matemática Básica, que trata da função inversa. Nessa parte da aula, discutiremos em que casos uma função tem e em que casos ela não tem inversa e apresentaremos a ideia de função injetora. Comecemos a aula tentando descobrir se esta função que está dada aqui, x², tem ou não tem inversa. Para determinar se existe ou não inversa dessa função, usaremos o processo de obtenção da inversa visto na parte 2 dessa aula. Então, começaremos substituindo o termo f de x por y na equação. Depois, tentaremos isolar x, o que é feito desta maneira, eliminando-se o expoente 2 ao qual x está elevado. Vamos agora, então, inverter os termos da equação, o que nos fornece x igual a mais ou menos raiz de y. Opa, mas aqui temos um problema. Para um determinado valor de y, vamos supor y igual a 4, temos dois valores de x. X pode ser 2 ou pode ser menos 2. Mas se você se lembra bem, isso não é permitido para funções. Ou seja, se tivermos uma equação que fornece para cada valor da variável do lado direito dois valores da variável dependente que está do lado esquerdo, então não temos uma função. Ou seja, esta equação não permite que escrevamos x como uma função da variável y. Nesse caso, então, dizemos que a função f não tem inversa. Vejamos graficamente o que aconteceu. Ao tentarmos desenhar o gráfico da equação x igual a mais ou menos raiz de y, trocando os eixos de lugar, ou seja, colocando y na horizontal e x na vertical, como é necessário, porque neste caso x é uma função de y, obtivemos essa curva verde, que é, portanto, o gráfico dessa equação. Entretanto, essa curva verde não passa no teste da reta vertical que apresentamos quando definimos funções. Se você se lembra, para que uma curva no plano corresponda ao gráfico de uma função, é necessário que essa curva passe pelo teste da reta vertical, que indica que não é possível para um mesmo valor aqui no eixo horizontal obtermos dois pontos na curva, como acontece neste caso. Temos um ponto lá em cima e temos um ponto aqui embaixo. Sendo assim, este não é o gráfico de uma função. Entretanto, esse processo geométrico não é muito prático quando desejamos descobrir se uma função tem ou não inversa, porque fomos obrigados a obter uma expressão tentativa para a função inversa e depois, desenhando o gráfico, percebemos que a função não tinha inversa. Será que não é possível geometricamente determinar se uma função tem ou não inversa sem precisar tentar calcular a inversa? E é claro que isso é possível. Se nós lembrarmos que, para obter o gráfico da inversa, trocamos os papéis do eixo x, que passa a ser vertical, e do eixo y, que passa a ser horizontal, observamos que o gráfico da função original do nosso problema é esse mostrado aqui à direita, ou seja, a curva correspondente à função é esta parábola vermelha. Notamos também que a reta tracejada, que é apresentada no gráfico da esquerda como uma reta vertical, corresponde à reta tracejada na horizontal mostrada no gráfico da direita. Sendo assim, observando a relação entre a curva verde à esquerda e a curva vermelha à direita, podemos dizer que a curva da esquerda não passa no teste da reta vertical, quando a curva da direita não passa em um teste equivalente que, no entanto, envolve uma reta horizontal. Então, note que a reta horizontal mostrada na curva da direita corta o gráfico da função em dois pontos e, quando isso ocorre, a função f não possui inversa. Isso significa que poderíamos ter descoberto se a função f de x igual a x² tinha inversa ou não, olhando o gráfico da função e verificando se esse gráfico é cortado mais de uma vez por alguma reta horizontal.
Resumindo, então, o que vimos na transparência anterior, dizemos que uma função tem inversa em um domínio D se nenhuma reta horizontal corta o gráfico da função mais do que uma vez. Observe, então, que esta função, cujo gráfico é mostrado na figura, não tem inversa, pois não passa no teste da reta horizontal. Apenas para fixar ideias, vamos verificar se a função cujo gráfico é mostrado nesta figura tem ou não uma inversa, ou seja, é ou não inversível. Neste caso, infelizmente, reparamos que é possível encontrar uma reta horizontal que corta o gráfico da função em mais de um ponto. Se qualquer uma reta horizontal cortar o gráfico em mais de um ponto, então esta função não será inversível no domínio considerado. Ou seja, se trocássemos os papéis dos eixos e tentássemos desenhar o gráfico da função inversa, encontraríamos essa curva verde mostrada aqui, que não corresponde ao gráfico de uma função, porque não passa no teste da reta vertical, ou seja, há um valor de x aqui para o qual a reta vertical corta o gráfico em mais de um ponto. Para ajudar a definir quais funções têm ou não inversa, os matemáticos definiram as funções injetoras. Uma função qualquer f definida num domínio D é injetora se, para todos os pares de valores de x pertencentes ao domínio, aqui o par é representado por x1 e x2, se os dois valores forem diferentes, então as funções também devem assumir valores diferentes, ou seja, uma função é injetora se não existirem dois valores diferentes de x, tais que a função tenha o mesmo valor nos dois pontos. Observamos assim que a função é injetora se o gráfico satisfaz o teste da reta horizontal. Diremos então que uma função tem inversa num domínio D se ela for injetora neste domínio. Voltaremos a este assunto na próxima parte da aula.